Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é proporcionalidade inversa entre grandezas. Então, vocês já perceberam que a gente vem fazendo estudo sobre proporcionalidade. Para isso, façam as suas anotações e nós vamos aprofundar lá no Exercitando. Acompanhe comigo o nosso material e nós vamos revisar um pouquinho da aula anterior. Para se trabalhar a proporcionalidade inversa, nós devemos ainda retomar o conceito de grandeza. E aí vocês vão lembrar que grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurável. A partir desse estudo da grandeza, nós podemos aqui subdividi-las em algum estudo. Por exemplo, nós trabalhamos na aula anterior sobre a grandeza diretamente proporcional. E hoje nós vamos tratar sobre a grandeza inversamente proporcional. E na próxima atividade, ou na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre as relações de não proporcionalidade. Mas para isso, vocês devem lembrar que a grandeza diretamente proporcional, na verdade, vocês devem perceber a característica principal dela, que é quando uma aumenta, a outra aumenta também. Ou quando uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminuirá, certo? Já na grandeza inversamente, você vai ter o oposto dessa situação, onde você vai ter, quando uma aumentar, a outra vai diminuir. Ou, quando uma diminuir, a outra vai aumentar. Ou seja, na grandeza diretamente proporcional, as grandezas elas estarão indo para o mesmo sentido. Já na grandeza inversamente proporcional, você vai perceber que elas estão em sentidos contrários. Tudo bem? Então vamos agora aprofundar a grandeza inversamente proporcional no seu conceito. Então olha só, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia sempre na razão inversa da outra. Ou seja, duas grandezas são inversamente proporcionais quando um valor de uma dobra, o valor da outra se reduz pela metade, e assim sucessivamente. Mas para isso você vai perceber num exemplo que nós trouxemos para que você verifique isso na prática. Então acompanhe comigo aí o exemplo para que você compreenda como é que é essa relação na proporcionalidade inversa. Então, no quadro abaixo está representado o tempo gasto por uma moto para percorrer certa distância variando a velocidade média. E aí vocês estão percebendo na tabela que nós temos a grandeza velocidade média, que será dada em quilômetros por hora, e nós temos a outra grandeza, que é o tempo, que é dada em hora, certo? Descrito aí na velocidade média, nós temos os valores de 30, 60, 15 e 7,5. Já no tempo abaixo, nós temos uma correlação de 2, 1, 4 e 8, onde nós vamos fazer o estudo aqui da inversa diante dessas duas grandezas. Então, o que é que acontece? Você vai perceber que nós temos o valor 30 e o valor 60. Então, olha só, do 30 para chegar ao 60, isso você vai perceber que houve um produto por 2, ou uma multiplicação por 2, certo? E agora aqui embaixo, você vai perceber que nós temos o valor 2 e nós temos o valor 1. O que aconteceu aí? Será se nós multiplicamos por 2 ou nós dividimos por outro valor? O que vocês acham? Então, nesse caso, você vai perceber que nós não utilizamos a multiplicação, simplesmente dividimos. Então, como o valor acima nós multiplicamos por 2, então, embaixo, nós vamos dividir por 2. Tudo bem? Então, aí nós vamos ter uma relação, certo? Um outro estudo que nós devemos fazer é em relação ao número, o valor da velocidade média de 60 para 15. O que aconteceu aí? Então, nesse caso, do 60 para o 15, nós dividimos por 4. E o que acontece do 1 para o 4? O que vocês acham?
Sim, pensaram certamente. Houve um produto por 4, ou uma multiplicação por 4, certo? Uma outra situação que nós devemos observar é a relação que há entre o 15 e o 7,5. O que vocês acham que aconteceu? Nós dividimos ou multiplicamos essa situação? Então, nesse caso, vocês vão perceber que nós dividimos por 2. Da mesma forma, deve acontecer embaixo. Só que vocês vão perceber que, nesse caso, nós multiplicamos por 2. De modo geral, pessoal, vocês devem se atentar que, na inversamente proporcional, quando você multiplica uma grandeza, a outra grandeza você vai dividir. Então, da mesma forma acontece se eu tiver, por exemplo, dividindo uma grandeza, então a outra grandeza nós vamos multiplicar. Tudo bem até aqui? Então, nesse caso, nós vamos ter uma razão entre o valor da velocidade média e o inverso do valor correspondente ao tempo gasto, que será sempre o mesmo. E essa razão, ela será dada da seguinte maneira: 30 dividido para meio é igual a 60 dividido para 1, que é igual a 15 dividido para 1/4, que é igual a 7,5 dividido para meio. O que acontece? Quando você faz a divisão desses números, ou faz a redução dessas frações, você vai ter um valor 60, onde nós temos aí uma constante de proporcionalidade. Isso implica dizer que, nesse caso, nós podemos dizer que as grandezas da velocidade média e o tempo, elas são inversamente proporcional, porque à medida que uma cresce, a outra vai decrescer, ou à medida que uma decrescer, a outra deve crescer, conforme foi conceituado anteriormente. Tudo bem? Agora nós vamos exercitando para vocês perceberem isso na prática, o conceito estudado de hoje. Então venham comigo aí no primeiro exercitando. Ele diz o seguinte: classifique as grandezas x e y dos quadros abaixo da atividade A e da atividade B, expressa pelos números de cada caso, em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ou seja, nós vamos ter duas situações e vamos analisar cada uma delas, e vocês irão perceber se elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos ao primeiro caso da letra A. Então nesse caso nós temos duas grandezas x e y e alguns valores. No x nós temos o 2 e o 4, no y nós temos o 4 e o 8. O que acontece aqui nesse estudo dessa situação? Nós temos os valores 2 e 4. Então nós temos aí que, por exemplo, a relação que há entre elas é um produto por 2, ou uma multiplicação por 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. E o que aconteceu com o valor da grandeza em y? Nós temos aí o 4 e o 8. Então, vocês vão perceber que nós utilizamos a mesma situação do valor da grandeza de x. Nós multiplicamos o valor 4 por 2. E aí nós chegamos no resultado 8. O que isso implica dizer, pessoal? Do 2 para o 4, nós vamos ter a setinha crescente. Da mesma forma, vai acontecer para a grandeza y. Do 4 para o 8, nós vamos ter uma setinha crescente. Vocês vão perceber que as setas aí, elas estão no mesmo sentido. E pelo conceito estudado de proporcionalidade, nós temos aí o caso da diretamente proporcional, que aí nós estudamos na aula anterior. Quando duas grandezas elas estão na mesma direção, no mesmo sentido, ou seja, quando uma cresce e a outra cresce proporcionalmente, então ela é diretamente proporcional. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos aí no primeiro caso, diretamente proporcional. Vamos ao segundo caso? Então, nós temos aí a grandeza x e y, e aí nós temos os valores de x, 1 e 2. Então, nesse caso, fica fácil dizer que esse 1 foi multiplicado por 2, certo?
E o Y? Nós temos o 48 e o 24. O que vocês acham? Bem, gente, vocês acertaram. Então, nesse caso, vocês dividiram por 2. Então, percebam que aí nós temos os valores da grandeza x crescendo de 1 para o 2. Já na grandeza y, ela está decrescendo, 48 e 24, ela decresceu. Ao perceber as setas, vocês vão nos dizer que ela está inversa, ou seja, elas estão em sentido contrário. Então, isso implica dizer, pelos conceitos estudados, que nós temos aí uma proporcionalidade inversa, ou inversamente proporcionais. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida? Vamos a mais uma atividade para que vocês percebam a grandeza inversamente proporcional. Então, acompanhe comigo o material. Renata comprou 240 figuras na Copa do Mundo de futebol para dividir entre alguns de seus sobrinhos. O número de figuras de cada sobrinho vai receber dependendo da quantidade de sobrinhos que Renata vai considerar. Se Renata tiver 6 sobrinhos, quantas figuras serão distribuídas? Então, nesse caso, vocês vão perceber pela tabela que o número de sobrinho está disposto da seguinte maneira: 2, 4 e 6, então ela está crescente, certo? O do 2 para o 4, ela multiplicou por 2, e aí nós temos que perceber o número de figurinha por sobrinho. Ela diz, segundo a tabelinha, que nós temos aí os valores de 20 para 60, ou seja, 2 está para 120, assim como 4 está para 60. E o que aconteceu com esses valores? Então, nesse caso, houve uma divisão por 2, certo? E agora, qual a relação que nós temos dos 2 para o 6? Então, nós percebemos aí que nós temos um produto de 3, ou o 2 multiplicado por 3. E aí nós temos a resposta 6. Da mesma forma, nós devemos utilizar esse valor para achar o x. O que vocês acham? Então, nesse caso de 120 para x, nós devemos dividir, certo? Por 3. Então, nós temos aí o valor de 40, certo? Então, nós vamos concluir a seguinte situação, que a razão entre o número de sobrinhos de Renata e o inverso do número correspondente de figurinhas de sobrinho é sempre a mesma. Assim, nós temos que 6 sobrinhos de Renata terá 40 figuras cada. Então, nós devemos concluir que o número de sobrinho é inversamente proporcional ao número de figurinhas que cada um vai receber. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu vou pedir que vocês recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas, façam as atividades complementares. Uma boa aula e até a próxima!